Obrigado, professora. Então, boa tarde a todos, boa tarde à banca. Então, eu me chamo Gustavo Lucas Reis e venho aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Avaliação de um Sistema de Refrigeração Solar por um Ciclo de Absorção aplicado a câmeras frias. E a minha orientadora é a professora doutora Letícia Janice Rodrigues. Então, aqui nós temos o roteiro dessa apresentação, começando pela motivação que me fez realizar esse estudo, esse trabalho, os objetivos que eu quero atingir com esse trabalho, a metodologia adotada para chegar nesses objetivos, o caso de estudo, os resultados e as conclusões. No Brasil, segundo a empresa de pesquisa energética, o setor industrial representa cerca de 34,72% do consumo de energia elétrica. Segundo o FROSS, em 2013, o consumo de energia elétrica com sistemas de refrigeração aplicados diretamente a sistemas, a câmeras frias, pode chegar a cerca de 81%. Então, isso se torna importante a busca de meios e de formas de produção de energia justamente para esses sistemas. Segundo a Organização SOLID, a implementação de sistemas de refrigeração solares vem crescendo no mundo todo, principalmente em alguns países da Europa, como Alemanha, como França, e também como Itália, que é de onde se baseou foi formalizada a pesquisa no qual eu me baseei para esse trabalho. Então, esse trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho termoenergético da implementação de um sistema de refrigeração solar a partir de coletores solares térmicos aplicados diretamente a câmeras frias. Ele também tem como objetivo, então, implementar esse sistema em diferentes cidades do Brasil, de forma a verificar o potencial de geração e o potencial de irradiação solar. Ele também tem como objetivo, então, a aplicação de um modelo estatístico que vai ter como forma prever o funcionamento desse sistema em questão. Então, passando para a metodologia, primeiramente nós temos aqui o levantamento da carga térmica dessa câmera fria, que foi realizada de acordo com a nossa referência, que é um artigo de um pesquisador italiano, que é o intitulado Cassetta. Essa câmera fria e suas dimensões, elas foram implementadas no software de simulação chamado EnergyPlus, com o objetivo de obter a carga térmica. Depois disso, então, foi determinado alguns dos parâmetros que foram avaliados importantes para esse estudo e seus respectivos intervalos. E, a partir disso, ele foi implementado, esses parâmetros e seus intervalos, no software de simulação chamado Minitab, onde foi realizada o estudo estatístico, que é o estudo de Box-Banking. Então, agora falando um pouco sobre o método de Box-Banking, ele é intitulado como um método de resposta de superfície que está dentro das análises de Design of Experiments, o DOE. Ele é representado, então, pela uma superfície característica, que é dada aqui pela figura 1, onde ele relaciona certos parâmetros com a resposta que se quer obter. Esses parâmetros eles podem ser ditos contínuos ou categóricos. Então, parâmetros contínuos são aqueles que são um número que varia de x a y, por exemplo. Ou categórico é uma classe ou uma categoria que se quer classificar o parâmetro. Vale salientar aqui, então, que esse método ele não vai avaliar em um mesmo experimento todos os parâmetros no seu máximo extremo ou no seu extremo mínimo. Justamente isso vai tornar o nosso modelo mais barato e mais econômico. E essa variação de diferentes tipos de experimentos é o que vai compor a superfície de resposta. Como resultado desse estudo, então, ele vai imprimir uma equação que justamente vai expressar o comportamento desse sistema. Essa equação, então, ela vai relacionar termos lineares, termos quadráticos e termos que vão relacionar um parâmetro com o outro. Seguindo, então, na metodologia, então, após descoberto o número de simulações a serem realizadas, elas foram simuladas no software de simulação chamado Transys, no qual, então, se baseou também no modelo proposto por Cassetta. Depois de descoberto todas as respostas para cada um dos experimentos, eles foram novamente implementados no software de simulação estatístico, o Minitab. Com isso, então, foi gerada a análise de Box-Banking. Então, daí foi obtida as primeiras respostas de superfície, as primeiras respostas, os gráficos e também as equações. Então, daí, depois disso, de forma a tornar o nosso modelo mais direto, mais objetivo, então foi aplicado o intervalo de confiabilidade, onde a gente pode observar o nosso modelo e tornar ele mais sucinto e mais direto.
Então, agora falando sobre o nosso caso de estudo, aqui nós temos primeiramente então, o ciclo de absorção de duplo efeito, que tem como fluido de trabalho a solução de lítio-bromo. Então, ele funciona da seguinte forma, então, os coletores solares térmicos, eles servem como fonte quente que alimenta o gerador de alta pressão, então esse gerador aqui aquece o fluido, se tornando que o fluido utilizado aqui nesse caso é a água. Aquecendo a água, tornando vapor, ele aquece o gerador de baixa pressão. No caso, a água em forma de vapor, ela é direcionada para o condensador. Ao mesmo tempo, a água que está no gerador de baixa pressão, ela se torna vapor e vai para o condensador. O fluido que está no gerador de baixa pressão, ele vai para o absorvedor, que é onde o equipamento utilizado vai ser um chiller, onde vai estar contida a solução de lítio-bromo. Aqui essa solução é aquecida, tornando-se vapor, e ela é direcionada ao condensador. No condensador é onde vai acontecer, então, uma reação exotérmica, na qual a água, o líquido água aqui, ele vai sofrer uma queda de temperatura. A partir disso, ele vai ser direcionado para o evaporador, onde vai acontecer uma nova troca de calor, e assim vai ser gerado a refrigeração, vai ser gerado frio, onde ele vai ser direcionado para a câmara fria. Falando aqui, então, dos tipos de coletores escolhidos, nós temos aqui na figura 3, então, o coletor de tubo evacuado, no qual ele é composto por um tubo evacuado, no qual o líquido de trabalho, que é a água, passa por ele. Na parte inferior aqui nós temos então os tubos de cobre, no qual possui um fluido de trabalho. Então ele funciona da seguinte forma: a radiação solar incide sobre este plano, aquecendo os filamentos de cobre, então acontece uma transferência de calor e a energia é transferida para o tubo evacuado, no qual então daí a água é direcionada para onde ela vai ser utilizada. Na figura 4 nós temos o segundo tipo de módulo que foi escolhido, que é o coletor concentrador parabólico em calha. Então, ele é constituído por uma superfície parabólica, no qual, no seu eixo focal, situa-se a calha, que é também constituída por um tubo evacuado. Então, dentro da calha, então, é por onde passa o nosso fluido, que no caso é a água. Então, ele funciona da seguinte forma: a irradiação incide sobre o plano parabólico, ela reflete sobre a calha, e essa energia, por meio da radiação, da transferência de calor por radiação, ela é transferida diretamente para a calha, aquecendo esse fluido, e ele é direcionado para onde ele vai ser utilizado, que nesse caso é o gerador de alta pressão. Falando então sobre as nossas variáveis do modelo, aqui nós temos então na tabela umas variáveis contínuas, que são o azimuth, inclinação e a área do conjunto de coletores. Essas variáveis elas foram escolhidas de forma a exemplificar a questão dos cálculos com relação à resposta que foi decidida para ser calculada. E tem as variáveis categóricas, que é o tipo de módulo de tubo evacuado e o módulo concentrador parabólico em calha. E também aqui nós temos também a variável cidade, o parâmetro cidade, que foram as cidades de Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre e Recife. Então essas cidades são de diferentes locais do Brasil, justamente para avaliar esse potencial de geração, potencial de radiação por todo o território brasileiro. Como eu comentei anteriormente, então a gente vai refinar o nosso modelo através do intervalo de confiabilidade, que vai ser regido pelo valor de 0,05. E esse valor ele vai ser justamente aplicado numa variável chamada valor P. Então, todos os valores, todos os parâmetros que tiverem o valor P maior que 0,05, esses fatores eles vão ser descartados do nosso modelo. Então, passando para os resultados aqui, então nós temos primeiramente, nós temos os dois aspectos que foram avaliados, que é primeiramente a energia gerada média anual e também a fração solar média anual. Começando então pela energia gerada média anual, nós temos aqui então na figura 5, no eixo horizontal a energia gerada e no eixo horizontal as simulações foram realizadas. Foram realizadas ao total 180 simulações para esse aspecto. Aqui nós temos então, começando na análise estatística, a análise de variância do modelo apresentada pela tabela 2. Aqui está então o que eu havia comentado, que é a relação dos parâmetros, a relação dos fatores, e seus respectivos valores P. Aqui nós temos então listados os parâmetros de forma linear, forma quadrática e de forma de interação de dois fatores.
Então, a gente já percebe ali que algum desses fatores, algum desses parâmetros, eles já possuem um valor P maior que o intervalo de confiabilidade. Então, aplicando o intervalo de confiabilidade que foi descrito, a gente vai ter a tabela 3, que no caso seriam os parâmetros que mais importam para o modelo. E aqui nós temos, então, a área, o tipo de módulos, a relação quadrática área-área e a interação com dois fatores, que é área e tipo de módulos. Então, aqui o aspecto que foi analisado com relação à análise de variância é os valores de R quadrado predito e R quadrado ajustado. O R quadrado ele vai indicar o quão o nosso modelo ele é objetivo e quão o nosso modelo é direto. O R quadrado predito significa, ele funciona da seguinte forma: se a gente retirar algum dos parâmetros do nosso modelo e avaliar a resposta sem este parâmetro, o quão o nosso modelo vai ser capaz de prever essa resposta sem algum desses parâmetros. O R quadrado ajustado ele vai nos informar o quão o nosso modelo e como as nossas respostas elas seguem um padrão e elas estão ajustadas de acordo com as nossas respostas. Então, aqui, aplicando o intervalo de confiabilidade, a gente percebe que o nosso R quadrado predito e o nosso R quadrado ajustado, eles aumentaram. Então, o nosso modelo foi capaz, ele aumentou a sua capacidade de prever as respostas e ele também se tornou mais ajustado e também os nossos experimentos, os nossos resultados, eles tiveram um maior padrão de resposta. Aqui é apresentado na tabela 3, então, as equações de regressão do nosso modelo. Nós temos aqui, então, primeiramente, na coluna 1, o tipo de módulo, a resposta que se quer, que é a energia gerada média anual, em função da área do conjunto de coletores. Aqui agora, nessas figuras, a figura 6, ela é a energia gerada ao longo do ano, então é a energia no eixo vertical e os dias do ano no eixo horizontal, tanto na figura 6 quanto na figura 7. Então, a figura 6 ela é para o coletor parabólico concentrador em calha e a figura 7 é para o coletor de tubo evacuado. A gente já percebe aqui que o parâmetro tipo de módulo é de grande influência para a geração de energia. Então, a gente percebe que a energia gerada no coletor de tubo evacuado, ela é muito maior comparada ao coletor concentrador parabólico em calha. E isso já leva em conta, dizendo que o tipo de coletor é um parâmetro importante para a nossa análise. E isso se comprova pelo gráfico de Pareto que o software Minitab ele imprime para nós. Aqui a gente consegue ver uma linha de referência, que é ali a linha vermelha, que ela segue uma tendência. A partir disso, todos os valores que estão acima dessa linha de referência, eles são importantes para o nosso modelo. E aqui a gente vê que o primeiro parâmetro que aparece, que é o dos mais importantes, ele vai na regra dos mais importantes para os menos importantes. O mais importante, o parâmetro mais importante é o tipo de módulo, o tipo de coletor, seguido pela área do conjunto de coletores. Depois vem a relação área-tipo de coletor e depois a relação área-área. Aqui, agora, entrando, então, dentro das análises de resíduos do nosso modelo, então, começando pelo gráfico de probabilidade normal, nós temos aqui, na figura 9, o gráfico de probabilidade normal para o tipo de módulo, e depois nós temos ali, então, na figura 10, o gráfico de probabilidade normal para a área do conjunto, de coletores. Nós vemos aqui, então, que o gráfico de probabilidade normal, ele é um gráfico que ele aponta o número de experimentos, os números de todos os resíduos, e uma linha de tendência. Então, de acordo com isso, então, os pontos eles, estão sobre esse gráfico, informando o quão o modelo ele é normalizado e como ele segue uma tendência. Aqui a gente consegue ver que esses dois fatores, esses dois parâmetros, o tipo de módulo e a área do conjunto de coletores, eles estão diretamente relacionados porque eles estão sobre o mesmo ponto no gráfico, tanto na figura 9 quanto na figura 10. Então, isso aponta uma grande relação, eles estão diretamente relacionados com a questão da geração de energia média anual. Os demais gráficos, então, na análise de resíduos, aqui nós temos, então, a figura 11, que é o gráfico de resíduos versus o valor ajustado. Esse gráfico, ele funciona da seguinte forma, então, se os pontos, eles estão, de certa forma, distribuídos aleatoriamente sobre o gráfico, não seguem um padrão, não seguem uma linha, ou não estão sobre o eixo central do nosso gráfico, quer dizer que os nossos resíduos, eles têm uma variação constante e que eles são aleatórios. E é isso que acontece aqui nesse gráfico.
Já na figura 2, nós temos o gráfico de resíduos versus a ordem de observação. Esse gráfico ele funciona da seguinte forma: se os nossos resíduos, os nossos pontos, eles estão em alguma das extremidades, tanto superior quanto inferior, isso significa que os nossos resíduos eles são independentes, então eles não dependem um do outro. E isso acontece nesse gráfico, como a gente consegue ver, os pontos eles estão bem nas extremidades da figura. Agora, em relação à fração solar média anual, nós temos aqui, então, foram realizados todos os experimentos. No eixo horizontal, no eixo vertical da nossa figura 13, nós temos a fração solar em porcentagem. E no eixo horizontal, nós temos o número de simulações, que foram, ao total, também 180 simulações. Então, aqui agora, passando para a análise de variância, a gente tem também aqui na tabela 4 todos os fatores em ordem, tanto do linear, depois quadrático, depois da interação de dois fatores e seus respectivos valores P. E aplicando o intervalo de confiabilidade, nós vamos ter então a tabela 5, que são os parâmetros que vão importar para essa análise. Então, foram ali a área do conjunto de coletores, o tipo de coletor, e agora aqui aparece um novo fator, que é a cidade, e depois a interação com dois fatores, que é área, tipo de módulo. Dentro agora da análise de variância, nós temos aqui então os números de R quadrado predito e R quadrado ajustado. A gente percebe aqui que os nossos valores, antes da aplicação do intervalo de confiabilidade, eles foram menores do que o modelo anterior, e aplicando esse intervalo de confiabilidade, eles ficaram menores. Então, por que isso aconteceu? E esse fato se dá justamente pela questão dos coeficientes, da análise dos coeficientes quantificados com relação ao parâmetro cidade. A gente consegue ver aqui na tabela 6, que o parâmetro cidade, para a cidade 1, 2 e 5, o valor P deles está acima do nosso intervalo de confiabilidade. E com relação aos parâmetros 3, as cidades 3 e 4, que a cidade 3 é Fortaleza e a cidade 4, que é Manaus, eles estão dentro do nosso intervalo de confiabilidade. Na hora de verificar algumas relações, por exemplo, área, tipo de área, cidade, tipo de coletor, cidade, o valor P geral dessas informações eles estavam fora do nosso intervalo de confiabilidade. Dessa forma, essas relações elas foram retiradas do nosso modelo. Isso que foi que ocasionou alguma perda de informação e por isso que os nossos valores de R quadrado predito e R quadrado ajustado foram abaixo do esperado após a aplicação do intervalo de confiabilidade. Mas aqui já nós temos uma informação importante. Isso quer dizer que, então, que a cidade de Fortaleza e a cidade de Manaus eles têm uma maior eficiência na questão com relação ao aspecto de fração solar média anual com a implementação desse sistema nesses locais. Então, aqui entrando, aqui nós temos as equações de regressão da fração solar média anual, na tabela 7. Aqui nós temos, então, na primeira coluna, o tipo de módulo, a cidade no qual o sistema foi implementado, a resposta que se quer obter, em função da área do conjunto de coletores. Aqui também nós temos o gráfico de Pareto, que foi impresso pelo software Minitab, aqui que ele lista justamente os parâmetros mais importantes para o nosso estudo. Novamente, nós temos aqui os tipos de coletor, sendo importante, seguindo pela área do conjunto de coletores, depois a relação área-tipo de coletor, e por fim, a cidade, que é o parâmetro novo que apareceu aqui, tendo uma grande importância para o nosso modelo. Aqui nós temos, então, os gráficos de resíduo, na análise de resíduos do nosso modelo. A gente percebe aqui na figura 5 que os nossos resíduos, nossas respostas, eles seguem bem a linha de tendência. Então, quer dizer que o nosso modelo ele é válido e também que ele segue uma norma de resposta. Então, ele segue um padrão de resposta. Aqui nós temos os outros gráficos da análise de resíduos. Na figura 16, o gráfico de resíduos versus o valor ajustado. A gente percebe aqui também que os pontos eles não seguem um padrão, eles estão, de certa forma aleatórios sobre este gráfico. Eles também não ficam sobre o eixo horizontal, apesar de nessa região do gráfico eles estarem mais próximos do eixo horizontal. Isso se dá justamente pela questão da perda de informação após implementar o intervalo de confiabilidade. Na figura 17, nós temos também o gráfico de resíduos versus ordem de observação. E aqui a gente vê também que os pontos eles estão ou acima ou abaixo do eixo horizontal, então os nossos resíduos eles são independentes uns dos outros.
Então, chegando à conclusão do trabalho com relação à energia gerada média anual, então foi possível verificar a validação do modelo através das análises de variância, através das análises do valor P e também dos valores de R quadrado ajustado e R quadrado predito, e também através das equações. Foi também possível verificar quais os parâmetros que foram mais importantes para o nosso modelo, então, que foram o tipo de coletor e também a área do conjunto de coletores. Com relação à fração solar média anual, foi possível também verificar, então, essa alternância, então, essa diferença após a aplicação do intervalo de confiabilidade, que alguns dos parâmetros, algumas das relações foram retiradas do nosso modelo, isso influenciou os nossos valores na análise de variância. Foi possível verificar também que o parâmetro cidade ele é importante, então ele se tornou eficaz em algumas das cidades, que foi a cidade de Fortaleza e na cidade de Manaus. Foi também possível verificar que o tipo de coletor, a área do conjunto de coletores e o parâmetro de cidade, como comentado anteriormente, eles são importantes para a simulação e influenciaram nos resultados da fração solar média anual. Então é isso, agradeço a todos pela atenção e agora fico à disposição da banca para dúvidas e comentários. Muito obrigado.